Mônica em Os Azuis. Olá, terceiro ano! Tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso novo livro, Turma da Mônica e os Azuis. Na aula passada, vocês assistiram uma peça teatral sobre eles, mas, como nós já sabemos, ela não tem as partes iguaizinhas do livro. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso livro. Quando nós olhamos a capa de um livro, ele traz muitas informações para a gente. Olha lá, na nossa capa do nosso livrinho nós temos uma ilustração, ou seja, um desenho sobre o que o livro vai nos trazer. Aqui temos a Mônica e vários personagens azuis. Será por isso esse nome? Mas quem fez essas ilustrações? Está aqui, ó, na nossa capa. Ilustrações de Elizabeth Teixeira. E aqui também na capa tem outras duas informações. O autor do nosso livro e quem publicou o nosso livro. Quem publicou o nosso livro foi a Companhia das Letrinhas. Ela que encadernou, deu esse formato e levou para as livrarias. E quem acabou escrevendo essa história? Alguém muito conhecido de vocês, Maurício de Souza. Maurício de Souza é quem criou a Turma da Mônica. Então, além dele ter criado as histórias em quadrinhos, ele também criou essa história. Só que a nossa ilustradora Elizabeth Teixeira não quis fazer os desenhos, as caricaturas dos personagens iguais às das histórias em quadrinhos. Ela fez de uma maneira diferente, como nós podemos observar. A Mônica aqui é bem diferente da Mônica original, não é verdade? Então, a Turma da Mônica e os Azuis. Será que todos os personagens da história são azuis? E por que eles ficaram azuis? Tomaram banho de tinta? Para a gente saber um pouquinho da nossa história, nós temos que ler. E quem serão os personagens dessa história? Nós, ao abrirmos o nosso livrinho, ó, encontramos um resumo de como será a nossa história e a dedicatória que o Maurício de Souza fez e a Marisa também colocou uma dedicatória para ele. No final do nosso livrinho, nós temos várias curiosidades. No final, aqui, ó, na capa, na contracapa, no finalzinho, nós encontramos um resumo das histórias do nosso livro. Ele é um pequeno resumo para estimular o leitor a ler o livro. Esse livro também traz outras curiosidades. Tem aqui o processo de criação da Elizabeth, como ela pensou em desenhar a história do nosso livro, como surgiu cada personagem, tem como ela pensou na Magali, no Cebolinha, no Cascão. São iguais aos personagens originais? Não, mas é a criação dela e ela conta um pouquinho como pensou em cada personagem. Aqui no final do nosso livro encontramos também um dossiê, que são as curiosidades da Turma da Mônica. Fala de como ela surgiu, como Maurício de Souza pensou em cada personagem, como ele pensou em construir cada história. E aqui também podemos falar um pouquinho sobre ele, um resuminho dele. Vamos conhecer um pouquinho do Maurício de Souza? Maurício Araújo de Souza, mais conhecido como Maurício de Souza, é provavelmente um dos maiores cartunistas do Brasil. Sem dúvida, os seus personagens são os mais populares. Ele criou Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali, Chico Bento, Franjinha, Bidu e vários outros que você também conhece. A criação dele se tornou popular entre todas as idades aqui no Brasil e já foi traduzida para vários idiomas. Pessoal, tem Turma da Mônica até em inglês. O que ele fez aqui no Brasil, ninguém conseguiu chegar nem perto. Resumindo, Maurício é um gênio inigualável. Ele nasceu em Santa Isabel em 27 de outubro de 1935, ou seja, ele fará 83 anos em 2018. Mas não digam a ele que eu contei a idade dele para vocês. Maurício é
filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza. Maurício viveu em um lar repleto de arte e cultura. Seus pais eram poetas e grandes leitores, por isso a casa deles estava sempre cheia de livros. Bem jovem, Maurício se mudou para Mogi das Cruzes. Foi lá que ele fez amizade com as crianças que inspiraram o Cebolinha e o Cascão. Lá ele começou a trabalhar com cartazes e ilustrações para rádios e jornais. E era disso que ele queria viver, de desenhar. Em 1954, ele começou a procurar emprego de desenhista em São Paulo, mas acabou conseguindo apenas uma vaga como repórter policial da Folha da Manhã. Foram 5 anos trabalhando com esse tipo de reportagem. E vocês acreditam que ele ilustrava as notícias? Foi apenas em 18 de julho de 1959 que sua primeira história em quadrinhos foi aprovada. Era uma história do Bidu, o cãozinho do Franjinha, que viria a se tornar o símbolo da sua empresa, a Maurício de Souza Produções. As tirinhas que se seguiram com o Bidu e o Franjinha deram então origem a um dos seus personagens mais famosos, Cebolinha. Evidentemente, esses não foram os primeiros personagens criados por Maurício. Já foi revelado que sua primeira criação foi o Capitão Picolé. Só em 1963 ele veio a criar a Mônica, inspirado em sua filha, também chamada Mônica. Dali em diante, ele montou a Maurício de Souza Produções e se tornou o gigante que é hoje em dia. Vários desenhistas e roteiristas participam da criação das histórias da Turma da Mônica e dos outros personagens, enquanto Maurício, hoje em dia, apenas ilustra e escreve as histórias do Horácio. Então, gostaram de saber? Gostaram de saber um pouquinho do Maurício de Souza? Legal, né? E a nossa história Os Azuis? Onde ela se passa? Vamos ver? Olha lá. Ela se passa numa praça. E quais são os personagens que vamos encontrar na nossa história? Aqui nessa página nós temos a Mônica, temos o Cebolinha. E o Cebolinha teve um plano infalível. Qual foi o plano infalível que o Cebolinha teve? Com quem ele teve esse plano? Gente, vamos ver mais um pouquinho? Ah, quem poderia ser? O Cascão. O Cebolinha e o Cascão juntos armaram uma peça para Mônica. E o que aconteceu? Mônica começou a ver os personagens azuis. Eles tomaram banho de tinta? Ou a Mônica está doente? Nós vamos ter que ler o nosso livro, desvendar essas várias perguntas. Então, o que você vai fazer hoje? Você vai ler o nosso livrinho novamente, vai desvendar as perguntas que a tia Joyce fez e vai lá no Classroom responder um pequeno questionário interpretativo sobre os azuis. É só o começo, nós vamos descobrir várias coisas e curiosidades na nossa história, tá bom? Beijos e até a próxima aula!